Lida em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Esta noite aqui eu quero deixar 2 pontos principais, um que está no versículo 4, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ter confiança em Deus. E a outra é que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vai dizer, não é para estudar, não é para você estudar a palavra de Deus, não é isso que eu quero falar. Eu quero que vocês viajem um pouco comigo nessa noite, que eu gosto de falar em tempos mais antigos, tempos presentes, então vamos viajar um pouco para chegar num ponto que eu quero que os irmãos entendam, que a palavra de Deus chegue no coração dos irmãos. Primeiramente, como eu gosto de falar, nós estamos no Brasil, então vamos falar do Brasil. Porque nós somos brasileiros e nós temos a missão de pregar Deus e Cristo para os brasileiros. Nós temos a missão de levar a palavra de Deus para todos. Chega no final do ano, parece que o povo brasileiro fica desesperado, parece que corre para tudo que é lado, faz tudo que é bobagem, parece que você não consegue fazer todas as coisas até o último dia agora desse ano, nunca mais vai ser feita. Parece que todo mundo assim, você sai para o centro, as pessoas saem correndo. Vai para o trânsito a gente consegue ficar mais caótico do que geralmente ele é. Tudo isso porque está chegando o final do ano e as pessoas estão ansiosas. Mas por que tudo isso? Vamos por partes. Em primeiro lugar, o Brasil consegue estar em primeiro lugar no mundo em pessoas com depressão e ansiedade. Nós conseguimos passar todos os outros países desenvolvidos, conseguimos passar o Japão, estamos em primeiro lugar, disparado em pessoas que possuem depressão e têm ansiedade. Isso tudo está refletindo no mundo aí de fora, por isso que quando nós saímos ali de fora está desse jeito. Mas como chegou nesse jeito, como é que deixamos chegar nesse jeito? Primeira coisa, está faltando Deus nas pessoas. Está faltando muito de Deus em nossa vida. Nós estamos confiando muito em pessoas e estamos deixando de confiar em Deus. Nós estamos deixando Deus de lado. E é isso que aqui o apóstolo Paulo disse. E o que ele disse? Que a escrita mata, mas quem edifica é o Espírito. Nós estamos sendo mortos espiritualmente porque não estamos mais acreditando em Deus. Mas como assim? Nós não estamos deixando Deus sendo o centro de tudo. Nós estamos querendo nos colocar nós como sendo o centro de tudo. Nós estamos querendo deixar que o homem seja o centro de tudo. Mas isso não é verdade. Que nem eu gosto de falar, vamos viajar um pouquinho mais atrás, vamos regredir um pouco no tempo e vamos chegar lá depois na idade da Renascença. Que idade, nomes estranhos que tu fala. Foi depois da Idade Média. E teve aqueles filósofos, aquelas pessoas lá, eles inventaram um termo para discutir e eles chamaram de antropocentrismo. Mas o que é todo esse nome estranho? Esse nome, o que ele vem a dizer? Ele começou a querer discutir com Deus. Isso é nada mais do que uma crença, uma religião como qualquer outra que tem, em que começa a discutir por meios científicos e qualquer outra coisa a existência ou a maneira de Deus agir, colocando o homem no centro do universo, que obviamente, sendo um pouco, como é que podemos assim, categórico assim, com certeza nós somos o centro do universo, né? Com certeza nós somos o centro, o universo, todo mundo conspira ao nosso favor. Claro que não, né?
O universo foi criado por Deus, então acredito que o universo gira em torno de Deus. Como bons cristãos, nós acreditamos nisso. Mas não é nesse ponto que eu cheguei, porque o homem gosta de criar diversas coisas, diversas ramificações, parece que para dificultar. E a partir desse pensamento dessas pessoas aqui, que a maioria delas queria ir mais para o lado científico, queriam ficar provando que Deus não fez tal coisa, que era impossível Jesus ter feito os milagres, que era impossível que Deus tivesse criado o planeta, surgiu uma outra crença a partir daquela. E é essa que eu quero chegar, porque é aquela que está hoje em dia e as pessoas não percebem. Elas chegam que é essa que está fazendo que a escrita mata o espírito que está em nós. É disso que o profeta aqui estava alertando, é isso? Ou esse cristão que deu a vida para nos levar a palavra de Deus até nós estava alertando e nós estamos deixando passar em branco, estamos deixando sem ter conhecimento, e isso está vindo de uma maneira tão suave para a nossa vida, está tão sendo difamado dentro da nossa sociedade que nós nem estamos dando tanta importância. Mas como assim? Uma das ramificações desse nome feio que eu tinha falado antes é humanismo. Ah, mas o que vem a ser esse humanismo que tanto estão falando? Vamos por partes. Nunca teve, quem já frequentou faculdade, fez alguma coisa, nunca teve tantas aulas de psicologia e relações humanas que nem está tendo hoje. Quem já frequentou alguma faculdade sabe que é assim que está funcionando. Você nunca ligou tanto uma televisão na sua frente e você nunca viu aquelas pessoas que chamam de coach lá, aquelas pessoas que ficam lá falando e te incentivando, vai que vai dar certo, livro de autoajuda, não vai que vai dar certo. Porque tu é o cara, tu faz acontecer. Todas as outras pessoas dizem que não, mas tu é o cara, tu vai conseguir fazer, tu consegue. É só ter pensamento positivo, ter fé que vai dar certo. Uma fé em quê? Que você tem que ter para as coisas estar certo. Eu nunca vejo essas pessoas falarem em Deus. Nunca. Elas nunca falam em Deus. É por isso que está acontecendo todos esses problemas ali de fora. Porque as pessoas estão deixando, o ser humano está deixando Deus de lado. Nós estamos deixando Deus de lado da equação, que nem gostamos de falar. Nós estamos botando a palavra Deus de lado. Estamos achando que nós mesmos conseguimos usufruir e conseguimos resolver todos os nossos problemas, que nós não precisamos de Deus. Essa é uma das coisas que o humanismo fala. E essa semana eu estava fazendo um serviço e teve uma pessoa que estava falando comigo e ela disse, tu sabe que... Uma pessoa importante, tá? Ela disse, eu estou feliz por um lado, mas estou triste pelo outro. Eu digo, mas como assim? Eu nunca ganhei tanto dinheiro na vida. E uma pessoa, eu estou falando que uma pessoa que não, bem longe de ser pobre, tá? É uma pessoa de status bem alto. E ela disse, sim, mas como assim? Ela disse, não, porque eu nunca vendi tanto na vida gin. Ele disse, e é a bebida que eu tenho mais lucro. Eu digo, mas como assim? Não, porque as pessoas estão estão cada vez mais depressivas e estão cada vez mais bebendo gin. E eu não tenho nem mais garrafa para comprar de tanto que eu estou vendendo. Eu estou com ela de tanto que eu vendi, os meus estoques estão zerados. Mas ele disse, mas eu estou triste porque a maioria das pessoas que estão bebendo isso são mulheres. Eu nunca vendi tanto na vida. Uma pessoa falando isso, mas ele disse que ele está triste porque isto não é normal. Nunca aconteceu isso na história da empresa. Isso estamos falando de uma empresa centenária, tá? Nunca tinha acontecido. Porque as pessoas estão deixando Deus de lado da equação. Estão se acreditando que, ouvindo pessoas falar, tudo elas podem fazer, qualquer coisa as pessoas podem fazer que não vai dar problema. Porque elas podem. Porque é simplesmente falar bonito ou agir de alguma maneira, segundo o coração delas diz, que vai dar tudo certo. E olha o que está acontecendo ao nosso redor quando isso está acontecendo. Ah, mas o que você tem a dizer com
Tudo que você falou do humanismo tem a ver com isso. Uma das principais coisas que o humanismo prega é valorizar o ser humano. O humanismo prega a valorização do ser humano. Ou nós nunca ouvimos isso em programas de TV, rádio. Você tem que se valorizar, você tem que se empoderar, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser tal pessoa, você tem que conseguir tudo o que você quer, tudo o que você imagina. Não é? Ou vem dizer que nós não escutamos isso diariamente. Não estão tentando forçar isso para nós dentro de nós. Mas você não ouve falar de Deus. Eles te falam 1001 explicações dizendo que isso vai fazer tal substância no teu cérebro deixar feliz, porque se você agindo dessa maneira, uma substância lá vai agir no seu cérebro, você vai ficar feliz, não vai ter mais preocupações, não precisa se estressar. Mas cadê Deus nessa equação? É exatamente disso que aqui foi escrito para nós. A escrita está matando o espírito. Nós estamos dando ouvidos a coisas que não vêm da palavra de Deus. Elas não provêm da palavra de Deus. Ah, mas como assim? A segunda coisa que o humanismo prega, tá? É compaixão para o próximo. Ou nós não estamos vendo compaixão para o próximo com as outras pessoas aí de fora? Eu nunca vi ter tanta campanha de recolhimento de alimento. Eu nunca vi ter tanta campanha de agasalho. Eu nunca vi tanto comercial e tanto lugar para ajudar outras pessoas, ou estou errado? De tudo que é jeito e de tudo que é maneira, eles estão fazendo isso para promover a compaixão, porque achando que tendo simplesmente compaixão, você está bem com Deus. Compaixão é uma das coisas que faz você estar perto de Deus, mas não é a principal. A principal coisa que nós temos que ter para estar perto de Deus é não pecar e ter Jesus em primeiro lugar. É ter Deus. As pessoas estão fazendo compaixão não para ajudar o próximo, porque é importante ajudar o nosso próximo. Elas estão fazendo essas campanhas, essas coisas para se autopromoverem, para poderem inflarem o seu próprio ego, para dizerem que elas ajudaram tal instituição, para dizer que elas estão ajudando aquelas pessoas. Mas onde que está Deus nisso? Ah, mas Deus mandou ajudar. Sim, Deus mandou ajudar. Mas não é para nós se promover em cima disso. É para que nós ajudemos, nós possamos levar a palavra de Cristo até as pessoas. É isso que Jesus quer. Quer que com isso nós levamos a palavra de Cristo para essas pessoas. Que através do nosso ato de bondade, as pessoas possam ver Cristo em nós. Que elas possam ver que quem tem Cristo é diferente. Que mesmo com essas preocupações, essas pessoas não vão querer tirar a vida, porque elas têm Cristo. Porque elas sabem que no momento em que se tirar a vida, não vai ter mais Cristo. Isso é uma das coisas que pregam, e isso é humanismo. E a outra, que também está bem enclausurada em nós, é a preocupação com o meio ambiente. Ah, vem dizer que vocês nunca ouviram que todo mundo está preocupado com o meio ambiente. Sim, eu também estou. Eles fazem 1001 tipos de poluição, 1001 tipos. Agora nós temos um monte de ONGs e coisas não governamentais e governamentais tentando ajudar o planeta, porque nós temos que ajudar o planeta, porque o planeta tem que ser verde, porque o planeta tem que ser tal coisa. E onde que está Deus nisso? Vocês viram algum deles falar sobre Deus? Pedir para que Deus ajude, para que Deus dê uma saída, dê uma solução para as pessoas, que Ele nos ensine, que através do seu Espírito, Ele nos ensina como cuidar do planeta que foi Ele que fez? Não seria muito mais fácil? Ah, Deus fez o nosso planeta aqui, não seria mais fácil todo mundo orar junto e pedir: Deus, como é que nós solucionamos tal problema para o planeta? Ah, está tendo aquecimento global, está derretendo geleira, tá não sei o quê. Não seria mais fácil pedir para Deus como é que nós podemos resolver isso aí? Ou vocês acham que Ele não faria? Se realmente
nós, numa só voz, pedíssemos para Deus, Ele não iria nos ouvir, Ele não iria nos ajudar a resolver? Com certeza Ele iria. Só que com as pessoas estão indo atrás sempre dos seus interesses próprios, de interesses em dinheiro, interesses em mil e uma coisas, onde que está Deus dessa equação? Não se ouve falar, eles deixam Deus de lado. Eles não estão botando Deus nessa equação. E o que acontece quando isso tudo acontece? Como eu gosto de falar. Eu gosto de falar do Brasil. Os outros países não me interessam. Somos brasileiro. Dificilmente eu vou viajar para outro país. E muito dificilmente, acredito, quem está me ouvindo vai poder conhecer países diferentes. No máximo, uma viagem ali para fazer um tour e passar régua. Então, gosto de falar do Brasil. Por que você acha que está tão alto o índice de depressão e ansiedade no Brasil? Por que será que está tão confuso ali de fora quando nós saímos, pessoas que não se respeitam mais, a grosseria está muito alta, porque nós acabamos deixando Deus de lado. O Brasil, nós deixamos Deus de lado. Nós acreditamos que certas pessoas, quando assumissem um poder ou fizessem alguma coisa, iriam mudar completamente. Só que onde que Deus está? Nós estávamos, às vezes, pedindo para que pessoas conseguissem fazer coisas, mas não estávamos pedindo pela intervenção de Deus, para que Deus operasse através de nós. Muitas vezes nós acabamos pedindo para que Deus salve tal coisa, Deus salve o Brasil, Deus salve alguma coisa, mas nós não estamos sendo salvos nem nós mesmos. Nós estamos deixando Deus de lado. Nós não estamos caminhando com Deus. Nós pedimos para Deus fazer muitas coisas e estamos esquecendo o básico. Qual é o básico? Ter Deus em nossa vida. Nós não estamos caminhando com Deus. É nisso que quando ele falou aqui que o texto mata e o Espírito vivifica, nós não estamos mais tendo o Espírito Santo junto com nós, que ele é o nosso guia. Nós simplesmente estamos seguindo o que pessoas estão falando, estamos deixando a palavra de Deus, o nosso próprio Deus de lado. Que nem eu gosto de falar, aquela pessoa disse que é para fazer isso, isso e aquilo, mas onde que Deus está nessa equação? Que nem eu falei aqui do humanismo, que é uma coisa que está muito grande no nosso país aqui, que é o homem no centro. Só que o homem no centro, temos nós sendo o centro, a atenção de todos, o que isso acontece? Acontece que quando tem qualquer dificuldade, as pessoas caem em depressão, querem se tirar as suas próprias vidas. E Deus não quer isso. Deus quer perto de nós, Jesus é vida. Porque no momento em que nós ficamos no centro de tudo, e não colocamos Deus, o que nós somos? Nós achamos que quando acontece alguma coisa errada, vai morrer, vamos querer tirar a nossa vida. Porque nós achamos que nós somos o centro, mas quem é o centro é Deus, é Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Por causa dele ter feito o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, é que nós podemos estar hoje aqui, podendo ouvir a sua palavra e ter a chance da salvação. Olha o que ele fez por nós e nós achamos que nós, acabamos às vezes achando que nós somos o centro das atenções. Achando que nós somos o centro de todo mundo conspira ao nosso redor. Você diz, esse humanismo nunca ouvi falar. Tá bom, então vamos para lá, astrologia. Quando você ouve as pessoas falarem no rádio alguma coisa de astro, alguma coisa, eles não estão dizendo que os astros estão te influenciando a fazer alguma coisa? Não é assim que eles falam? Que é para usar tal cor porque os astros se alinharam e tu é de tal signo que vai acontecer tudo de bom naquele dia. Ou que não é para fazer tal coisa, isso não está dizendo que todo mundo está conspirando ao seu redor? É só em outras palavras. É simplesmente o mesmo fato colocado em outras palavras. E onde que está Deus nisso? Em lugar nenhum, porque as pessoas não estão falando de Deus. Nós estamos deixando de lado Deus. Mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que levar Jesus Cristo adiante. Nós temos que levar Jesus Cristo para as pessoas. Porque dificuldades nós vamos ter. Todo mundo tem dificuldades. Não importa
Se as pessoas não têm problemas financeiros, algum dia vai ter de saúde, ou familiares, ou qualquer for o problema. Talvez o teu problema não seja igual ao do meu, mas juntos com Cristo nós podemos enfrentar. O diabo está ali, e eu sempre gosto de falar, ele não é esperto que nem Deus, só que ele tem ganho de causa, que nem gosta de se falar, ele viveu, que nem aquela música que falou, não sei quanto, 10 mil anos atrás, do cantor, já ouviram essa música, né? Vocês acham que ele estava falando de quem? Ele não é inteligente que nem Deus, ele não sabe que nem Deus o que vai acontecer, mas ele tem ganho de causa. Então ele sabe que se ele fizer tal coisa, as pessoas vão cair. E ele camuflou muito bem o jeito de agir dele, nos tempos modernos, que nem nós gostamos de falar. E qual que foi a grande coisa que ele está fazendo? É que nem eu falei, compaixão, preocupação com os outros, porque isso é bom, isso é amor. Só que isso não é o Evangelho de Cristo. Só isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é muito maior que isso. O Evangelho, a primeira coisa, o primeiro mandamento que eu gosto de falar, é que nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Essa é a primeira coisa que nós temos que dizer quando nós somos de Cristo, é nos reconhecer que somos pecadores e aceitar que Cristo é o nosso Senhor. Tudo é para Ele. Esse é o primeiro, e isso não se fala nessas religiões, nessa crença. Você vai dizer para um ateu que eu não creio em nada. Então, diga para ele que sim, você crê em alguma coisa assim. Você criou numa religião criada por filósofos. Quando a pessoa diz que é até, não acredito em nada, não acredito em Deus, só acredito em ramo científico. Só que acreditar em um ramo científico é acreditar em alguma coisa. E no momento em que você acredita em alguma coisa, isso começa a se chamar de crença. Então, olha quanto o diabo, quanto o inimigo fez com a cabeça das pessoas para dar um nó, e elas caem direitinho. E cabe a mim e a você mostrar que tem Cristo, que tem Jesus ali de fora. Que Jesus é muito mais do que um prato de alimento. Que Jesus é muito mais que uma bebida num fim de semana. Que uma das preocupações dessas pessoas é que elas estavam usando simplesmente a bebida para que elas pudessem pegar e afogar as mágoas, pensando que a bebida ia satisfazer elas. Só que ele mesmo sabe que esse ciclo termina, porque a bebida mata as pessoas, tá? Com o tempo, ela traz muitos problemas. Mesmo a pessoa não sendo cristã, que nem nós somos, ela sabia que com isso, a parte do dinheiro delas ia acabar. E essa era a preocupação dele. Quanto mais nós. E nós temos a chance de levar Cristo para essas pessoas. E às vezes nós acabamos colocando Deus de lado. Não estamos com Cristo. Não deixamos essa transparecer que nós somos de Cristo. Quando falamos com as pessoas, aconteceu isso e isso na minha vida, você sabe que foi um livramento de Deus. Você sabe que foi uma cura que Deus lhe deu. Você sabe que aquele livramento financeiro foi Deus que deu. Você sabe que aquele livramento do acidente foi Deus que livrou você do acidente. Mas o que nós acabamos falando quando falamos com outra pessoa? Eu me livrei do acidente porque o meu carro é bom. Porque eu sou bom no volante. Porque o meu carro tem 1001 assistência. Eu não tenho mais câncer, eu não tenho mais tal doença, indiferente de qual for, é porque o médico era bom. É porque o remédio que o médico deu era bom. Eu ganhei uma bênção financeira, mas foi sorte. E onde que nós não colocamos Jesus e não colocamos Deus no negócio? Nós conseguimos inventar uma coisa, fizemos um serviço bem feito, e onde que nós botamos Deus? Não fui eu que fiz. Não foi o Espírito Santo que me ensinou a fazer. E isso, o que nós acabamos fazendo? Nós acabamos nos colocando no centro das atenções. E não estamos levando mais a palavra de Deus para frente. Através, talvez, de nossas atitudes, às vezes até sem pensar, nós acabamos não transmitindo o quão Cristo foi poderoso em nossa vida. Nós estamos chegando num final de ano
que as pessoas estão loucas, todo mundo que fala ali de fora diz, eu não sei o que vai ser do ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer no ano que vem. Com certeza você não sabe, nós não estamos colocando Deus na equação do negócio. Por que nós não começamos a dizer, eu tenho Deus, não importa o que vai acontecer ano que vem. Se eu tenho Deus, por que eu vou ficar me preocupando? Deus disse que nunca vai faltar pão e alimento para quem é justo com Ele. E as pessoas ficam se preocupando, o que será que vai acontecer ano que vem? Eu não sei o que vai acontecer, não sei onde que esse mundo vai parar. Não, todo mundo sabe onde que esse mundo vai parar. Não sabe onde que o mundo vai parar. O mundo jaz no maligno e é o que vai acontecer. Quando Jesus vier buscar a igreja, todo mundo sabe. As pessoas podem se fazer de desentendidas, mas elas sabem onde é que isso vai parar. E eu gosto de falar, como é que se diz, o mais cômico, eu chamo de cômico, tá, para não dizer trágico, mas o mais cômico é que o diabo fez tanta coisa que ele fez o próprio ser humano se destruir. Ele está colocando o próprio ser humano sendo a sua própria destruição. Eu gosto de falar que é cômico, mas como isso? Como eu acabei de falar, as coisas que estão sendo mais pregadas é o humanismo. Você não ouve falar esse nome, mas sim, isso aqui foi um pensamento lá do século XV, tá? Por filósofos discutiram e foi uma ramificação do outro. E agora nós estamos aqui em 2021, indo para 2022, e é agora que realmente isso está sendo implantado. Ele vai devagar, sim, porque ele já tinha ganho de causa e ele sabia que se ele forçasse as pessoas, elas iam descobrir que não era a coisa certa a fazer. Mas a melhor coisa que para o ser humano entender, e que muitas igrejas estão fazendo, é fazer você se sentir bem, colocando você no centro das atenções da igreja. Que quando você faz um culto, Deus está ali para lhe abençoar. Simplesmente Ele só está ali para lhe abençoar, porque Ele tem que lhe abençoar, Ele tem que lhe dar o perdão. E isso nos coloca nós no centro que nem eu gosto de dizer, nos coloca no centro, só que nós não somos o centro. Quem é o centro é Jesus. Jesus nos cura, nos dá trabalho, nos dá mil e uma coisa. Mas em primeiro lugar nós temos que colocar Jesus. No momento que nós colocamos uma doença, colocamos qualquer coisa na frente, nós estamos substituindo Jesus por uma doença. Estamos substituindo Jesus por um alívio momentâneo. Isso não é o que Deus quer, não foi isso que Jesus veio falar. Ele sempre falou com parábolas fáceis para todo mundo entender. Até ele resumiu, em aspas, ele resumiu os 10 mandamentos para as pessoas ficarem mais fáceis ainda de entender. Tudo é para Deus. Primeiro lugar tem que ser Deus. É o primeiro mandamento. Deus acima de tudo. E muitas vezes, que nem eu falei, que o diabo mexeu nas coisas, mexeu como as pessoas falam, como escrevem. E é isso que foi alertado aqui nesses versículos que nós falamos. Primeiro, aqui no quarto, que é que nós temos que ter confiança em Deus, em Jesus, e nós não estamos tendo. Estamos tendo confiança em qualquer outra coisa, em o que um cientista fala, o que um médico fala, o que o presidente fala, não importa. Nós estamos tendo confiança nele e não estamos tendo confiança em Deus. No momento em que nós começamos a acreditar em pessoas, em artigos e em pessoas que fazem mil e uma coisa, é ali que está o perigo, é ali onde que diz que a escrita mata, e as pessoas acham que é simplesmente a escrita que é só para não estudar. As pessoas pensam, não é nisso que ele está falando literalmente, que é para nós confiar em Deus e acreditar em Cristo, para ter o Espírito Santo em nós, porque tudo que não for dele é escrita. É isso que ele estava falando, e as pessoas às vezes parece que leem a palavra de Deus simplesmente, vou pegar a lei, passa corrido, entende pela meia palavra e não entende realmente o que foi escrito. Isso é um grande perigo, que é por isso que muitas pessoas estão caindo em hoje. Se não me falha a memória, em números, os dados eram que 60% da população brasileira tem depressão e ansiedade, tá? Eu estou falando de uma pesquisa de universidade, então, tá? Que foi feita. Olha o número que nós chegamos.
Porque nós acabamos não colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque no momento em que nem eu falei, quando tem dificuldade, tem alguma coisa, quando nós temos que transparecer, nós não temos Deus em primeiro lugar, o Deus não está com nós, nós temos nós no centro, e o que nós podemos nos ajudar? O que nós podemos nos ajudar a não ser aqueles livros de autoajuda? É nesses momentos em que nós temos que pegar as pessoas e mostrar que somos diferentes. Que nós temos Cristo em nosso coração. E mostrar que quem tem Cristo em primeiro lugar dentro dele é diferente. Nós estamos dentro daqueles 40%, não estamos nos 60% e alguns quebrados ainda. É mais perto de 70 do que 60, tá? Nós temos que ser essa diferença. Que estamos num final de ano, mas que a partir do ano que vem, a partir de hoje, já começamos a fazer a diferença. Que Deus realmente seja nosso em primeiro lugar. Que uma coisa eu sempre disse, quanto mais pessoas aceitarem a Cristo na face da terra, mais fácil vai ficar de viver. E isso depende de mim e de você. Cristo aí está para nós, está para todos. Não seria muito mais fácil se todo mundo servisse a Cristo? Seria, né? Então isso cabe a mim e a você levar a palavra de Deus adiante e transparecer Cristo. Que quando nós transparecer Cristo, as pessoas daí não vão ser convencidas, mas sim convertidas na palavra de Deus. Amém?